Meu nome é Tatiane, tenho 41 anos e sou empresária. Desde muito nova, de pequena, eu enfrentei o problema familiar depois da separação dos meus pais, onde desestruturou completamente a família. Com 9 anos eu já comecei a beber e com 12 anos eu comecei a sair, a curtir o mundo, porque aí eu já fui ficando rebelde, já não obedecia mais a minha mãe, porque desestruturou a família. E é onde eu conheci a bebida, conheci as drogas, pinga, desde 51, uísque, vodka, cerveja. As drogas eu comecei com lança-perfume, depois eu usei maconha e cocaína. E quando eu decidi que para mim a minha vida não fazia mais sentido e eu ouvia vozes, acaba com tudo, vai ser melhor, eles vão sentir sua falta, eles vão te dar, aí sim eles vão te dar valor e você vai dormir, vai acabar. E aí a minha mãe saiu para trabalhar e eu estava sozinha, e aí eu peguei todos os remédios que tinham em casa, e eu me lembro até que foram 51 comprimidos e tinha um vidro de remédio para pneumonia, e eu tomei. E aí que eu me afundei mesmo, comecei a usar a cocaína, eu saía na quinta-feira, só voltava no domingo. O tempo foi passando e aí eu namorava com um rapaz, não dava certo. Namorava com outro, não dava certo. Eu me envolvia até com um homem casado para ver se dava certo, porque eu tinha um vazio, eu precisava de alguém. Só que eu não entendia que eu não precisava de alguém, eu precisava de Deus. E eu saía à noite, bebia, e à noite, e quando eu chegava em casa, que eu não conseguia dormir, porque eu tinha muito pesadelo, era muito angustiada. E assim eu fui levando a vida, fui levando. E aí quando foi um dia, eu entrei numa depressão profunda. Eu sentia uma angústia, um vazio. Parecia que ninguém gostava de mim. E nesse tempo que eu fiquei no quarto, a minha televisão só ficava ligada à noite, no canal da igreja. Porque eu me sentia protegida, parecia que só de estar ligada ali, eu estava protegida. Só que à noite, quando eu fechava os olhos para dormir, eu tinha muito pesadelo. Até que uma noite eu peguei no sono e eu tive um pesadelo muito feio, muito ruim. Eu me senti no inferno mesmo. E aí eu me sentia uma mão me sufocando e aí gritava no meu ouvido: a sua alma é minha, a sua alma é minha. E eu tentava voltar e não conseguia. Era uma angústia horrível, parecia que não acabava nunca. Até que eu consegui voltar. E aí eu fui até o quarto da minha mãe chorando e implorando: mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, ora por mim, mãe, me ajuda. Para quem não queria, porque a minha mãe ia para a igreja. A minha mãe me convidava, durante todo esse tempo, a minha mãe me convidava para ir para a igreja e eu não aceitava. Eu falava que eu iria em qualquer lugar, menos na Igreja Universal, de jeito nenhum. E aí ela fez uma oração por mim e me fez um convite. Ela falou assim: olha, vamos na igreja, porque a sua vida vai mudar. Aí ela fez uma oração e aí no outro dia, acho que foi no sábado, quando foi no domingo de manhã, 5 horas da manhã eu estava de pé para ir para a igreja. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu tive paz. A paz que eu não estava tendo, que eu nunca tive. Aí eu tive paz. E ali eu vi que eu comecei a ser cuidada. E aos poucos eu comecei a ir. Depois que eu pisei os pés, nunca mais eu deixei de ir. E aí eu fui indo, fui aprendendo a usar a minha fé. E eu vi que eu precisava nascer de Deus. Eu fui aprendendo. Aí eu fui querendo saber o que era nascer de Deus, como que era a palavra de Deus. Eu fui querendo aprender. E aí eu me batizei, me entreguei, de fato e de verdade. E aí eu comecei a fazer tudo certo. E ali eu falei: não, agora eu tenho que ter o Espírito Santo. Foi aonde eu comecei numa busca incessante, não foi de uma hora para outra. Porque eu tive que mudar várias coisas dentro de mim. Eu entendi que não bastava eu estar na igreja. Eu tinha que colocar em prática tudo que eu estava aprendendo lá. Eu comecei a colocar em prática. Aí eu me dediquei mais a orar mais, a ler mais a Bíblia, a ir mais. Porque você indo mais, você vai aprendendo. Você vai aprendendo. Aí eu comecei a fazer o que os pastores pregavam, eu comecei a colocar em prática na minha vida. Um dia eu escutei uma moça orando que ela precisava do Espírito Santo, porque se ela não tivesse o Espírito Santo, ela não ia suportar.
não ia suportar viver no mundo, e aquilo me marcou. Eu falei, meu Deus, é verdade, se eu não tiver o Espírito Santo, ela que é a obreira, orou daquele jeito, imagina eu. E aí eu vi a minha necessidade de buscar o Espírito Santo. E nessa reunião que teve, eu busquei como se fosse o último dia da minha vida. E quando veio o Espírito Santo, assim, foi uma sensação inexplicável. Não tenho palavras para falar. Eu vi a mudança em tudo. Ali eu vi que eu estava perto de Deus, que Deus tinha me escolhido, que realmente eu estava salva, que se Jesus voltasse naquele dia, eu podia ir porque eu estava preparada. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive a certeza do amor de Deus por mim. Ali eu não queria mais saber quem gostava de mim, quem não gostava, porque eu sabia que Deus, Ele me amava. E isso bastava. E com o Espírito Santo, a gente não tem mais esses olhos de quem não gosta de mim. Porque você começa a olhar para as pessoas diferente. Você começa a sentir pelas pessoas o amor de Deus. O amor de Deus. Eu tinha vontade de morrer e a paz de Deus, a paz entrou em mim. Eu não tenho mais essa vontade de morrer, eu tenho vontade de viver. A minha vida foi completamente transformada, mas foi mesmo completamente transformada. Eu sou outra pessoa. E eu falo que eu sou outra pessoa pelas pessoas que me conhecem. Quem eu era e quem eu sou é um divisor de águas. A Tatiane, de antes de conhecer o Espírito Santo, de antes de receber o Espírito Santo, e a Tatiane depois de receber o Espírito Santo. Eu sou outra pessoa hoje. Realmente, meu nome mudou. Hoje meu nome é Tatiane Ribeiro Silva e eu carrego o nome de Jesus. Agora eu me tornei uma mulher segura, forte, não tenho mais um complexo de inferioridade, sou independente emocionalmente, não dependo mais das emoções que eu vejo, eu vivo pela fé. A Igreja Universal foi muito importante, porque se não fosse lá, a minha vida não tinha mudado. Se não fosse lá, eu não tinha conhecido a Deus. Se não fosse a Igreja Universal, não tinha aprendido a usar a minha fé. O Espírito Santo é tudo para mim. Eu não me imagino sem ele. Ele é o ar que eu respiro. É o amado da minha alma, a pessoa mais importante da minha vida. Ele é mais importante do que o meu marido, do que o meu filho, do que a minha família, do que tudo que eu tenho. E eu louvo e agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Hoje eu sou quem eu sou, eu tenho o que eu tenho. Foi pela misericórdia, foi pelo amor de Deus, pelo amor do Espírito Santo na minha vida. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu aprendi a necessidade de falar do amor de Deus. Porque o que a gente aprende, o que a gente sente, o que a gente tem, a gente quer passar para as pessoas. Hoje eu faço parte do grupo da IBI, da Educadoras. Eu tento passar para as crianças tudo que eu vivi, tudo que eu passei, o que é o verdadeiro amor de Deus.